Então, depois de muito tempo sem gravar ao vivo, só pegando os vídeos do ponto de equilíbrio, estamos aqui de volta para estar falando sobre as coisas do comportamento que eu tanto gosto e que o pessoal. É engraçado que eu estava observando as visitas e eu tenho muito mais visitas quando eu faço esses vídeos recentes do que aqueles vídeos que também são bacanas do programa Ponto de Equilíbrio. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de um mecanismo muito importante do ponto de vista mental que tem uma reprodução no corpo físico, é fato. No corpo físico, nas doenças orgânicas, a gente tem uma classe de doenças que são chamadas doenças autoimunes, que são aquelas doenças onde o corpo ataca o próprio corpo. É fato, por exemplo, para você saber que doença é essa, o reumatismo, a artrite reumatoide é uma doença que tem essas características, a esclerose múltipla, o lúpus e uma série de outras doenças tem essa característica chamada autoimune, o corpo atacando o próprio corpo. A leitura que eu vou fazer dessa questão mental é apenas uma leitura, é uma leitura psicológica, não quer dizer que seja a realidade de fato, mas é só uma forma de você entender o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro. E é muito curioso que, por uma questão física, por uma questão psicológica, por uma questão até cultural, a gente tem a característica de valorizar o sofrimento emocional e às vezes até físico que temos. É verdade. A pessoa que sofre uma dor, a pessoa que sofre uma perda, a pessoa que tem um sofrimento, ela passa a ter uma relação de crédito para com o mundo, como se pelo fato dela ter sofrido, ela passasse a ter mais direitos e mais privilégios. Se eu não estiver falando de uma maneira muito complicada, é uma coisa fácil de entender e você mesmo já deve ter vivido um monte de coisas depois daquele dia tribulado, onde você teve um monte de problemas. Você vira e fala assim: agora chega, agora eu mereço um descanso, agora eu mereço paz, agora eu mereço que coisas boas aconteçam para mim. Na verdade, fala a verdade que você nunca teve isso. Todos nós, em algum momento, temos esse tipo de mecanismo. Então, recapitulando, é o mecanismo onde a gente interpreta que o sofrimento nos dá direito a benefícios e privilégios. Tá fácil. Eu me lembro muito bem de um caso que eu atendia no consultório há uns 2 anos atrás, que era um paciente que vivia um quadro muito profundo de depressão, uma depressão forte, uma depressão complicada, e finalmente, depois de sofrermos, eu e ele, eu acabei descobrindo uma boa medicação e uma boa abordagem terapêutica para ele. E ele teve uma melhora muito boa, muito impressionante. E aí no quadro de melhora ele falava assim: chega, a minha cota de sofrimento já se esgotou. A partir de agora, em função de tudo que eu já sofri, eu só mereço passar por coisas boas. E para algumas mentes e para algumas pessoas, esse mecanismo ele meio que se automatiza. Ele fica condicionado. Então, a partir do momento que a pessoa entra numa situação onde ela, por alguma razão qualquer, tem o desejo de ser tratada com privilégios, com benefícios e de uma forma especial, ela inconscientemente passa a desejar sofrer, se dar mal, passar por dor, porque na mente dela essa dor dá a ela o direito de cobrar o privilégio, de cobrar a vantagem. E por conta desse mecanismo, que pode ter outras vertentes, é fato, a pessoa inconscientemente passa a desejar sofrer, passa a desejar passar por uma coisa de perda ou de dor,
porque a partir dessa dor ela se sente creditada ou com direito de cobrar um crédito na sua relação com o mundo. É bem verdade que no sentimento de culpa clássico a gente tem até um mecanismo semelhante a isso, e isso acaba levando a autocastigos inconscientes e a destruição. Mas esse mecanismo de desejar o sofrimento para poder ter direito ao crédito também leva a uma postura mental de autodestruição. E é impressionante como a gente percebe que uma série de pacientes, se você prestar à tua volta, uma série de pessoas interpreta os fatos, faz dos fatos emocionalmente ser razão de seu sofrimento. Ela deseja sofrer. E por que ela deseja sofrer? Porque a partir desse sofrimento ela passa a achar que tem o direito do privilégio e do benefício, da maneira especial de ser tratada pelo mundo. Presta atenção, vê se você de alguma forma sem perceber não se envolve nesse mecanismo e toma muito cuidado, porque se esse mecanismo é um condicionamento que você adquiriu dentro da sua vida mental, muito provavelmente você tem uma espécie de doença autoimune mental, ou seja, o teu funcionamento mental leva você para o sofrimento. E muito pior, dentro do processo real de vida, o fato de a gente ter sofrido muito, o fato de a gente ter sido muito vítima das situações, realmente não nos dá nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de privilégio, não nos dá nenhum tipo de benefício, pelo menos não do ponto de vista mental. Talvez quem tenha uma deficiência física, por uma questão de organização social, até acabe tendo esse benefício para compensar, mas do ponto de vista mental, de forma alguma. Do ponto de vista relacional, não existe. É apenas e tão somente mais uma das armadilhas da mente. Um grande abraço. Estou feliz de estar de volta, não é ao vivo, né, mas com vídeos recentes. E até a próxima. Vou falar de sonho e depressão na próxima, acho que sim. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.